Tá rolando. Tá. Demorou. Isso. Valeu, Rafa. Obrigado. Obrigado. Valeu. Foi alô, alô, teste, teste, alô, teste, testando. Alô? Tá indo? Eu desliguei, desculpa, eu desliguei. Caramba, não dá. Eu desliguei o microfone. É, do YouTube. Boa noite, Ti. Tudo bom?
Fala, Baia! Boa noite, galera. E aí, boa noite, tudo bem com vocês aí, gente? Vamos esperar um pouquinho, hein? A galera tá vindo ainda. E hoje o bicho vai pegar, hein, meus? Prepara-te. Ah, meu irmão Éder! Aê, canal AZ Éder! E aí, meu irmãozão, você tá bom? Hoje o bicho vai pegar pro seu lado, Éder. Cara, aquilo que você mandou da casa de tinta lá, bicho, vou passar o pincel no seu hoje. Fica frau. E aí, vocês começaram a ler o livro ou não? Vocês tiveram a paciência de começar a ver livro de novo na vida, né? Aí é isso aí, cara. É isso aí. É isso aí. Semana passada a gente, né, só para a gente contextualizar aí para vocês que chegaram já, a gente falou muito a respeito lá daquele caso, né, do Shark Tank. Foi emblemático, gostei demais, demais assim da participação de todo mundo. Mas o que eu mais gostei foi a humildade da galera de falar que não tinha conseguido enxergar o contexto, que era o contexto de negociação. E aí, muito complicado, você realmente, depois de muito tempo, você consegue ter essa noção, porque de fato ali foi uma bela de uma riada, né, de perna que o cara deu ali, a hora que ele percebeu que ele não ia conseguir mais nada, ele arriou completamente e do tipo, voltou lá para o bastidor, né, lá para o fundo, como se de repente a última chance que ele tivesse da vida fosse alguém entrar no grupo dele, comprar um pedaço da empresa por qualquer preço. E foi exatamente isso que aconteceu. Foi uma pena, porque daí o cara desistiu do sonho, que é o que a gente vai falar muito hoje, tá, galera? Hoje a gente vai falar de propósito, é muito baseado naquilo que eu vi na semana passada no vídeo do Shark Tank. Quer dizer, eu já tinha visto antes, mas o que a gente comentou é que quando a pessoa não tem segurança do propósito que ela tem, e isso é muito complicado, ela se vende por qualquer coisa. Então a gente vai falar muito isso hoje, né? Então, principalmente aquele na hora, né, que os dois, o Zé Mesato e o outro lá, chegam, meu, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar qualquer valor aí e o cara vai aceitar. E pior que ele aceitou, né? Puta que pena, eu fiquei com uma dó daquilo, mas é o que acontece, né? Muitas das vezes é o que acontece com as pessoas quando elas não têm definido um sonho claro, enfim, elas têm lá a possibilidade de ganhar uma graninha e é isso. Ele foi lá para aquilo. Eu tenho que conseguir uma sociedade. E o pior de tudo é que quando acontece esse tipo de sociedade, a gente já sabe quando tem uma chamada de capital, né? Os caras falam: olha, a gente vai colocar aqui 1 milhão, sua parte é 330 mil, você vai ter que pôr, nós somos 66%, está definido que a gente vai pôr. Se você tiver grana, beleza, você participa. Se você não tiver, a gente compra a tua parte. Por nada daí, né? A gente compra os outros 33% por valor de nada. Mas, enfim, é lastimável. Mas é uma lição de vida. E que bom que muita gente não tenha enxergado aquilo e que passou a enxergar. Eu gostei pra caramba, principalmente, né, da galera ter visto a falta de ânimo dele, né? Ele foi com um jogralzinho preparado, né, umas coisinhas na cabeça preparada, mas depois os caras acabaram jantando ele. E aí, mais ainda, né? Mais, ele se perdeu completamente. A hora que ele fala: não, não, peraí, acho que vocês não entenderam. Aí o cara desesperou, aí sinto muito, né? Por isso que chama Shark Tank, né? Tem todo sentido. São tubarões mesmo. Acho que tá muito na cara, né? Que é tanque de tubarão. Mas é isso aí, Ti. Né? 66% da empresa ele vendeu, ele queria vender 1/3, ele vendeu 2/3, se tornou minoritário e foi comido pelos tubarões. É assim, o programa cumpriu o propósito, porque com um nome desse não podia ter outra coisa, né? Então, pro lado do programa, opa, caiu meu fone aqui. Então, pelo lado do programa, ele conseguiu, né? O programa detonou. Mas, enfim, né? Então eu só estou dando essa introdução, pessoal, para comentar do vídeo do Shark Tank lá, para quem está chegando, né? Enquanto o pessoal está entrando aí na live. E assim acontece todo dia, gente. Todo dia eu tenho visto alguns grandes palestrantes aí falando Oi, Ira, boa noite, tudo bom? Comentando vamos comprar as coisas
na pichincha, na baixa, tem muita gente se enforcando, então vamos aproveitar. Eu acho isso um dissabor, eu acho isso desagradável tanto. Teve uma vez eu estava lá na companhia de notícias e eu lembro pra caramba de um amigão meu, não vou falar o nome, vou preservar. E ele estava numa situação muito ruim. Ele estava tão ruim, gente, o pai dele, super empresário, que ele chegou com 3 canetas Montblanc, né? Ele tinha lá umas Montblanc, e aí, aliás, está aqui na minha mesa. Ai, deixa eu até pegar, que eu tenho um estojinho de canetas Montblanc. É da época aqui, que eu gostava dessas coisas, né? E aí, essa caneta aqui, cadê? Essa aqui, ó. Essa aqui. Ele chegou para mim, é uma Montblanc, é originalíssima, e na época ele falou assim para mim, Judão, eu tô desesperado, cara, você não compra a minha caneta? Eu falei assim, ô fulano, compro, quanto você quer? Ele falou assim, R$ 800. Eu falei assim, cara, não dá para pagar R$ 800 nela. Ele falou assim, por que não dá para pagar R$ 800? Eu falei, porque ela custa 5 pau. R$ 800 não dá, cara. Ele falou assim, não, você quer comprar mais barato e eu vendo? Eu falei, não, eu estaria sendo muito injusto se eu fizesse isso com você, aproveitar de um momento de fraqueza teu para eu adquirir uma caneta. Cara, eu pago R$ 2.000 nela. R$ 2.000. E aí ele ficou meio constrangido. Eu falei para ele, meu, eu não vou fazer isso com você, eu jamais faria isso com um amigo. Eu não sei se no mercado de negócios, talvez eu não tenha tido mais sucesso ainda, porque eu deixei passar muitas coisas por mim e por não querer fazer esse tipo de coisa. Né? E eu tenho outras, tá, gente? Ó, tem mais aqui, tem mais outra aqui, que essa aqui é uma clássica também. Aí tem, bom, enfim, tem mais. Mas aí, o que eu acho? Assim, muitas vezes a gente se usa do desespero das pessoas para fazer bom negócio. Bom negócio é aquele que é bom para os dois lados, né? Eu já dizia meu pai lá atrás, né? Se uma pessoa sai prejudicada num negócio, você pode ter certeza que ela vai ficar lembrando de você, né? Muito tempo. E aí é muito complicado acontecer isso, né? Então eu prefiro que muitas das vezes a gente não tenha essa, sei lá, essa ganância, porque isso é ganância, né? Essa ganância toda para poder ter um bem, né? Então, enfim. Boa noite, Fê, da agência, Gabriel, o Pinta, a Mônica, tudo bom? Jader, boa noite, tudo bom? Gente, eu apaguei uma luz amarela aqui que estava me amarelando, mas acho que começou a dar delay por falta de luz. Eu acho que eu vou acender ela de novo. Espera aí, só um minuto. Tá? Espera aí que eu já acendo já. Deixa eu só puxar ela aqui e acendê-la, porque estava... A gente faz ao vivo, né? Aí, aqui... Deixa eu ver aqui... Aí, acho que ficou melhor. É isso, por causa de falta de luz, às vezes a câmera ficou melhor. Fala, Baia, boa noite, meu querido. Você tá bom, cara? Vamos acertar a sua cabeça hoje, Baia. Vamos falar. Pessoal, olha só, eu deixei para vocês, já vamos começar já, desde já. Eu coloquei 4 perguntas lá, né? Então, eu já abri e falei a respeito do Shark Tank na semana passada. Né? Eu deixei algumas perguntas falando de propósito para a gente começar a falar a respeito do livro do Rick Warren. Né? Só recapitulando um pouco da semana passada, a gente falou de prosperidade, e aí essa parte de prosperidade que a gente falou, ela é super complicada, porque o que eu comentei com vocês é que a gente tem que ter prosperidade para a gente conseguir vencer essa onda que está vindo por aí de escassez, né? Isso está deixando muita gente desesperada. Na semana passada, mais uma empresa de um amigo nosso fechou, e hoje eu acabei de receber no WhatsApp que um amigo nosso está vendendo em São José dos Campos um restaurante de 250 mil por 80 mil reais, tudo dentro, para começar. Tiomi, você que é empresária, já foi do ramo de alimentação, muda para São José, vem ficar perto da gente aqui. E aí monta assume lá essa, acho que é uma rotisserie, se eu não me engano, de 250 mil por 80 mil. Então, assim, tá tendo muita gente com problema seríssimo de fluxo de caixa, fluxo financeiro, e que não está sabendo controlar os seus negócios, justamente porque está numa fase mais difícil, está na parte mais difícil que a gente está tendo na economia, que é a escassez de recursos, né? A gente está dizendo que está tendo uma queda de liquidez, está tendo uma evasão de liquidez, isso está complicando bastante o mercado. Então, na semana passada eu comentei disso com vocês e falei que a gente precisa fazer um levante de um exército de gente próspera
negócios bons e sólidos, né? E aqui a gente está falando de prosperidade de negócios, prosperidade de pessoas, para que a gente consiga fazer um combate efetivo nisso daí, né? Então, bom, enfim. Deixamos 4 perguntas lá, né? Então, Tião, restaurante é loucura todo dia, eu sei disso. Eu tenho, né? Tem um dos negócios é restaurante. Então, assim, eu coloquei primeiro, né? As questões hoje da live. Na sua opinião, o que é propósito? Na sua opinião, o que é propósito? Eu queria, hoje eu vou interagir muito com vocês e eu queria, de fato, que vocês pensassem o que é propósito. E aí, enquanto vocês estão pensando, eu vou pegar aqui uma introdução de um livro que eu ganhei de uma amigona minha da Sampa Community Church, da Jane, e ela me deu esse livro aqui que chama Deep and Wide, tá? Deep and Wide do Andy Stanley. O Andy Stanley é um dos maiores pastores das igrejas modernas nos Estados Unidos. Ele é pastor interino da North Point, em Atlanta, e ele escreveu esse livro a respeito de alcançar pessoas que não têm a fé, não têm a igreja ainda. E logo na introdução, deixa eu ler para vocês aqui, olha só que legal que ele fala, né? Então, hoje a gente vai falar muito disso, muito de propósito. Hoje a gente vai chegar no propósito pessoal e no propósito empresarial. Então, olha que legal que ele está aqui, tá? Gente, ó, deixa eu só dar um toque para vocês. Como a live está aberta, se vocês quiserem compartilhar com um amigo, hoje a gente vai falar do pessoal, vai falar do empresarial, manda o link aí para as pessoas da família, de gente que vocês têm que queiram escutar isso, né? Então, deixa eu só colocar aqui, né? Ele coloca na introdução dele, né, na introduction, e aí ele fala o seguinte, deixa eu voltar aqui, logo na introdução. Abençoado é o homem que tem a oportunidade de se dedicar, sua vida a algo maior do que ele mesmo, e que esteja cercados de amigos, os quais também têm essa paixão. Então, olha que grandeza que é isso, gente. Abençoado é o homem que tem a oportunidade de dedicar a sua vida a alguma coisa maior do que ele mesmo. Quer dizer, joga o ego fora, pelo amor de Deus, né? Que esse ego seu está fazendo na frente de tudo? E surrender, né? Surrounded surrounded, que se cerque de amigos que também tenham essa paixão, de ter propósitos, de ter coisas melhores do que a si mesmo, né? Maiores do que a si mesmo. Porque senão a gente fica só na vaidade. Eu fico louco com isso, que eu vejo alguns amigos meus que têm negócios monstruosos, mas é de uma vaidade, gente. É assim, é insuportável até. Do cara falar, meu negócio, isso, faturei aquilo, e gerei tanto de dinheiro, gerei tanto de caixa. Vocês conhecem isso. Vocês já viram esse tipo de gente, né, que só está pensando no fluxo de caixa, só está pensando em quanto ele ganhou, só está pensando em quanto a empresa vai crescer, definitivamente não está pensando nas pessoas. Então, voltando ao tema, né, na sua opinião, o que é propósito? A Mônica já colocou ali, ó, propósito para mim é razão de ser. Né? E para você, o que é um propósito? Né? O que é propósito? A Fernanda está dizendo que a propósito para mim é servir, que também é servir. Mas vamos voltar lá para o Rick Warren, que é mal barato, né? O que ele fala? Deixa eu contar para vocês um pouco da história do Rick Warren. Ele é um pastor de uma igreja americana chamada Saddleback. Ela fica na Califórnia. Essas duas igrejas eu conhecia lá nos Estados Unidos, quando eu estava fundando a Sampa Community Church aqui no Brasil. Eu fiz uma pesquisa de igrejas nos Estados Unidos e visitei as maiores, as mais eletrônicas, as mais modernas. E aí essas duas me me marcaram muito pela forma com que os seus pastores as conduziam, ou as conduzem, inclusive. E o Rick, ele era... Cara, se olhasse o Rick na rua, você não dava nada, ternão velho, ele usava sempre o mesmo paletó. Ele falava isso, que enquanto aquele paletó não fizesse 40 anos, ele ia trocar, ele usava um paletózão velho. E a igreja Saddleback cresceu tanto, com qual propósito? De alcançar as pessoas sem igreja. E aí ele fez um primeiro livro, né? Aliás, um segundo livro, que é Uma Igreja com Propósito. O primeiro era esse, Uma Vida com Propósito, porque ele tinha esse propósito de alcançar os não cristãos. E ele conseguiu demais. E aí, para aquelas pessoas que reclamam de voltar para a casa de Deus com aquilo que Deus te deu, né, aquilo que Deus te emprestou, porque a gente que é cristão acredita que tudo que a gente tem não é nosso, é emprestado de Deus,
e uma hora a gente devolve para ele, né? Porque ele nos concedeu isso, ele nos permitiu usar. Então o Rick Warren falava do dízimo dos 10%, e ele falava assim: vai haver um dia que eu vou inverter isso, já que você está tão incomodado com os 10%. E aí, não muito tempo depois dele ter fundado a igreja, ele inverteu de fato. Ele vivia com 10% de tudo que ele conseguia em termos de coisas próprias dele, que ele dava palestra, escrevia livro, fazia música, né? E aí ele doava 90% para instituições e para os projetos sociais da Saddleback e vivia com os 10%. Ele falava: cara, isso é muito mais que suficiente para mim para viver uma vida de excelência. E foi isso que ele fez. Esse cara escreveu o livro que eu recomendei para vocês, que é o que a gente vai ver hoje. Então, vamos lá, na sua opinião, o que é propósito? E aí o Rick fala muito disso, né? Né, para qual motivo você veio aqui na Terra? E antes de continuar, eu queria que você refletisse também em termos de propósito. Assim, tem uma outra coisa que é antes disso, né? Que é assim, quem te criou? Né? Quem foi o autor dessa maravilha que é você? E por incrível que pareça, não foi teu pai e tua mãe. Né? Quem é conhecedor dessa obra? Enfim, como é que, né, você, na sua integridade, justifica a sua existência? Então, normalmente, quando a gente tem uma máquina nova, vou pegar esse iPhone aqui, né? Vamos pegar um iPhone aqui. E aí, se você perguntar para o pessoal da Apple, dificilmente esse pessoal da Apple, eles vão falar para você, e a gente vai falar um pouco disso, né? Sobre o que e o como o iPhone é produzido. Eles vão falar sobre o porquê. Porque eles são os criadores. Então, quem nos criou tem a capacidade de nos falar o porquê fomos criados. Então, quando a gente está falando de propósito, gente, é muito importante que a gente esteja conectado com Deus. Porque a gente precisa saber dele. Deus, por que tu me puseste na Terra? Né? Qual o meu propósito aqui? E aí, antes de Deus te responder isso, e cara, eu sou apaixonado pela sabedoria da Bíblia, e é muito legal que, assim, Deus, para dar os sinais para você sobre o que Ele quer que você faça aqui, Ele te deu talentos, tá? Ele te deu talentos. Aí ele está falando aqui para mim, né, que propósito é uma afirmação na minha razão de viver. Quem nos criou? Deus. E é isso aí, é exatamente por aí mesmo. Então, para que a gente tenha essa noção do que Deus quer da gente, porque é meio difícil mesmo de né, perguntar para Deus, mas por que o Senhor me quer aqui na Terra? Ele te dá algumas pistas, e essas pistas, gente, a gente precisa hoje aprender a identificar. Uma das pistas que ele dá para a gente são os talentos que a gente tem. São os talentos. E aí tem uma parábola de Jesus que é muito legal a respeito de talento, e talento, antigamente, também era moeda da época de Jesus. Né? Então, um talento valia lá uma determinada quantidade de coisas, que é a mesma coisa que uma moeda mesmo. Né? E aí tem a parábola dele dos talentos, que ele dá talentos para 3 pessoas, né? E aí uma das pessoas, ela queria tanto aquele dinheiro, aquele talento, aquele valor, que ela vai e esconde, ela enterra. O segundo, ele pega aquele talento, imediatamente ele vai e gasta aquele talento, né? Ele usa aquele talento. E o terceiro, ele pega o talento e ele fala: não, isso aqui só não me basta, eu vou multiplicar os talentos. Né? E aí Jesus usa o talento como sendo o talento da pessoa que ele coloca dentro da gente. Né? Então, Jesus, ele dá, Deus também, né? Jesus e Deus, né? E o Espírito Santo, né? Os 3 unidos num só, eles dão para a gente esses talentos que são indícios daquilo, do propósito que ele quer que nós façamos. Né? Então, vou dar para vocês o meu exemplo. Né? Então, por muito tempo, isso já é meu, é um talento dado por Deus, o dom da oratória, gente. É inquestionável. Poxa vida, né? Desde pequeno falei já para vocês, sou líder de classe, né? Sou representante de classe, fui orador de turma da 8ª, do colegial, da faculdade, todos os lugares que eu fiz curso, do mestrado, todos os lugares que eu passei por curso, eu tive uma determinada liderança, eu fui orador, então eu tenho o dom e eu tenho o talento da palavra. Bom, isso está comigo, beleza. Tá lá, é meu talento. Um outro talento que eu tenho. Eu
amo cozinhar. Eu amo cozinhar. Eu tenho muita facilidade de cozinhar, né? E aí, muitos de vocês, muitos mesmo aqui no grupo, já comeram da minha comida e sabem que eu tenho esse talento, né? Tá lá, Deus me deu, cozinho muito fácil, é muito tranquilo e gosto disso, né? E gosto. Um outro talento que eu tenho, eu tenho talento para raciocínio linear. Eu tenho um raciocínio linear muito grande, gente. Eu sou muito direto. Então, se você me der um problema, eu vou conseguir fazer uma análise muito rápida desse problema e te dar um raciocínio linear de como resolver muito rapidamente. Isso é um talento. É um talento. E aí, olha só que legal para a gente voltar lá no propósito. Eu não falei para vocês que Deus dá pistas do nosso propósito, que Ele quer a gente para fazer alguma coisa? Então, imagina você agora, escreve aí, fala para mim um talento que você tem. O Éder já vou falar de cara, né? Ele é um orador nato, ó, cara apresentador do Canal Rural, né? Então, Tiome, empresária nata, tem o dom da palavra também. A Mônica tem o dom da palavra. A Fernanda tem o dom da liderança. A Ira tem o dom da... Iranildo tem o dom da liderança, né? Então, assim, pensa você qual é o talento, o dom que você tem. Tem gente que tem o dom da música, né? Toca de ouvido, que a gente fala. Isso é dom, toca de ouvido. Pô, não faço força, eu pego um violão e saio tocando. Que é o meu caso, por exemplo, é totalmente oposto, né? Qual é o meu talento? Né? No meu caso, musical, zero. Até campainha, gente, se eu for tocar, eu desafino, né? Ah, minha esposa linda está aqui. Boa noite, meu bem. Como saber se tem talento? Meu bem, você tem um talento maravilhoso que poucas pessoas têm. A gente reconhece em você, mas você não se reconhece. Você tem o dom e o cuidado com gente que, assim, pouquíssimas vezes na minha vida eu vi. Desde o bebê, porque minha esposa, gente, ela é especializada em UTI neonatal, ela é enfermeira de UTI neonatal, então ela cuida dos partos dos recém-nascidos que têm probleminhas, né, e nascem antes do tempo, e agora ela está numa clínica para mulher que também tem lá gestantes e todo esse pessoal que lida com bebê, ela cuida muito bem de gente. Então, meu bem, eu sou categórico em afirmar que eu sou muito bem cuidado por você. Você tem um talento natural de cuidar das pessoas, entendeu? Isso é muito, muito legal, muito bacana, né? Você pode usar isso em seu favor. Olha lá, hein, que eu vou dizer para vocês. Vocês têm vários talentos. E aí uma dica de como Deus está dizendo do propósito na tua vida é que efetivamente ele quer que você use esses talentos. Então pense, por favor, em 3 talentos que vocês têm. Isso vai fazer uma grande diferença no segundo passo que a gente vai falar aqui a respeito do negócio, né? Da segunda fonte de renda, dos negócios que vocês querem abrir, ou dos negócios que vocês já têm, tá? Então, pensa nisso. Qual é o talento que é natural, que não dói em você, que você não força para desenvolver e para desenrolar, tá? Então, esse é a primeira dica que Deus te dá sobre para qual propósito ele quer você aqui na Terra, né? E aí, depois que você respondeu quais são os seus 3 talentos, cara, tem mais, tá? Se eu for atrás, é lógico que eu tenho mais talentos que isso, né? Mas eu vou citar só esses para vocês, né? A linha do raciocínio lógico, o raciocínio linear, o dom da oratória e cozinhar, né? Mas eu tenho mais outros, né? Hoje eu sou bonsaísta, por exemplo, então eu tenho um talento muito grande para coisas de mão, né? Então, eu tenho que pegar aquelas árvores. Eu tenho 45 bonsai, gente. Então, eu tenho, né, muita paciência para ir lá, para dobrar. Eu sei disso, eu gosto disso, mas enfim, são talentos, né? E aí, vão para a segunda parte, para ajudar no propósito de vocês, para fazer aquilo que Deus quer que você faça, para que Deus te ajude a prosperar, né? Por amor a Ele, né? Desses talentos que vocês têm, pensa comigo, o que você é apaixonado por fazer? O que você ama fazer desses talentos que Deus te deu? Presta atenção, pelo amor de Deus, cristão e cristã, que eu não estou falando que dá dinheiro. Vocês entenderam? Pô, eu fico bravo às vezes que as pessoas
perguntam para mim assim, Gilmar, o que dá dinheiro? Deixa eu falar para vocês uma vez que aconteceu com a Amanda, minha filha. Ela estava saindo do colegial. Meus 2 filhos estudaram nos Estados Unidos, vocês sabem, né? Os 2 estudaram lá, fizeram colegial lá, tanto a Amanda quanto o Gabriel. E aí, ela estava na 8ª série, ou na 7ª série, se preparando para o colegial, e o colegial dela foi todo especial, foi muito legal. E aí ela perguntou assim para mim, ó, a pergunta que a criança faz, né? Papai, o que eu posso fazer na minha vida para comprar um apartamento, ter um carro bom e viajar a hora que eu quiser? Né? Ela não veio para mim, né, perguntando sobre profissão. Ela perguntou para mim o que ela poderia fazer para lograr isso, para conquistar isso que ela queria. E aí foi muito, muito interessante, porque é óbvio que a pergunta dela estava endinheirada, né? Estava para o lado do dinheiro, porque ela queria saber qual que dava grana para fazer isso. E a resposta é simples. Vocês sabem qual é a profissão, a atividade que dá para a gente realizar isso que a minha filha perguntou? Vocês têm noção qual é a atividade que dá para você ter um apartamento próprio? Foi exatamente isso que ela perguntou, um carro bom e viajar a hora que ela quisesse, né? Porque ela teria dinheiro, lógico que não irresponsavelmente, né? Não abandonando o trabalho. Vocês sabem qual é a profissão ou qual é a atividade? Eu não gosto de falar profissão que a gente fica refém, mas qual é a atividade que dá para a gente exercer e fazer isso que a Amanda queria? Chuta. Escrevam aí. Tenta, pelo menos. Não precisa nem pôr interrogação, Fê. Qualquer uma. Todas, meu querido Éder. Todas. 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 Vou repetir, todas. 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 Não existe atividade ruim. Não existe profissão ruim. Existe profissional e pessoa ruim. Porque aí, o exemplo depois que ela pegou para mim, ela falou assim, mas e o lixeiro? E não desmerecendo o lixeiro, né? E o lixeiro? Eu falei assim, então, filha, você está pensando o lixeiro como a pessoa que pega o lixo e joga no caminhão. Mas você já pensou que essa empresa tem um dono e ele também é lixeiro? E ele talvez seja milionário? E aí, gente, a gente vai para qualquer profissão. Para qualquer profissão. Não tem como, né? O Éder está dizendo aqui, ó, o Silvio Santos disse, ó, se eu tivesse que ser um engraxate, faria de tudo para ser o melhor do mundo. É isso aí. Então, não tem essa de ter uma atividade, e aí acontece demais isso, que eu já cansei de ver amigo meu falando e fazendo, fulano de tal tá ganhando dinheiro com tal coisa, vou fazer. Fulano de tal tá ganhando dinheiro com aquilo, vou abrir um do lado. Eu dou consultoria lá em Socorro, é uma cidade que eu amo demais, é a minha segunda cidade, né, que eu adotei mesmo como minha, e Socorro tem um problema muito sério, que assim, ninguém pode ver ninguém fazer negócio novo, que já automaticamente desperta uma inveja, que automaticamente desperta um outro negócio, e de preferência no mesmo lado da calçada e ao lado de quem abriu o anterior que está ganhando dinheiro, porque eles não sabem lidar com esse tipo de sucesso. Então o que eles fazem? Eles abrem também um ao lado igual para tentar ter o sucesso que a pessoa está tendo, sem nem saber o porquê. E aí, o que eu falo para vocês? Sabe o que define se você tem uma paixão ou não para aquilo que você está executando? É muito simples. Quando você tem uma atividade que você acorda de... imagina a seguinte cena, né? Você optou por ter uma atividade, que eu não sei qual é, né? Como segunda, né, fonte de renda agora, você é CLT, e agora você vai montar um negócio próprio para almejar prosperidade, e que pode ser qualquer negócio pequeno, porque todos os negócios começam pequeno e depois o tamanho quem faz é você, tá? Não é o mundo, não é teu vizinho, não é tua mãe, não é teu pai, não é teu cônjuge. O negócio do tamanho que você quiser ter, quem faz é você, tá? Então você tem lá um negócio, e aí você vai para um final de semana de folga para um sítio, né? Você vai para um sítio e na segunda-feira você tem uma reunião importantíssima nesse seu negócio. Pode ser pequeno, grande, na cidade. Na cidade. Aí o que acontece? Vamos medir tua paixão por esse negócio? Como é que você sabe? Você já escolheu que faz parte do teu talento, mas vamos medir tua paixão. Aí você vai pegar teu carro lá na roça e tá com 2 pneus furados.
chovendo e o celular está sem sinal. E a única coisa que tem lá no sítio, para voltar para a cidade, que são 10 quilômetros de barro e chuva, é uma bike. E a reunião é às 8 horas na cidade. E provavelmente, por causa de tudo isso, você demore umas 2 horas para chegar. E aí você tem que sair às 6 horas da manhã. Pergunta sobre paixão. Se isso acontecesse com você, você ia rindo, chorando ou amaldiçoando o caminho até chegar nessa reunião? Meu amado e minha amada. Isso é paixão, sabia? Se você vai amaldiçoando, que merda, que bosta, furou a porra do pneu, né? Caramba, pô, tinha que acontecer comigo, hoje que eu tenho uma reunião importante, cara, vou ter que me deslocar até a cidade nesse monte de barro, tá chovendo, eu só tenho a bicicleta. Se você faz isso, gente, me desculpa falar, tá muito longe de ser uma paixão. Eu tô extrematizando o negócio aqui, né? Tô sendo bem extremista, aliás. Mas tem muita gente que levanta todos os dias se queixando do trabalho, da atividade que tem, agonizando como se estivesse indo para o matador, né? E se você amasse o que você está fazendo, isso que você abriu, cara, você ia pegar essa bike, você ia cantando na chuva, Sing in the Rain, né? Minha filha adora essa música. Toda vez que a gente tem um golaço, faz algum golaço, né? Que algum dos nossos negócios, ela canta essa música para mim. Raindrops falling on my hand. É mó barato. Mas você ia cantando na chuva. Você ia cantando na chuva. Por quê? Porque é aquilo que você tem o talento para fazer e é uma paixão. Essa é a diferença, gente, de quem sofre para construir e de quem constrói com alegria, quem constrói com felicidade e quem constrói com objetivo, que ninguém tira essas pessoas do seu foco, melhor, do seu propósito. Então, essas dicas que Deus dá a respeito do que Ele quer da gente, porque foi Ele que nos fez. Nada melhor perguntar para a pessoa que nos criou o que ela quer da gente. É o porquê. Por que você me criou, Deus? Já que não foi meu pai e minha mãe só, foram coadjuvantes, né? Foi um amor extremo que naquela hora culminou na fecundação e aí eu nasci, beleza, eles fazem parte do processo, mas não necessariamente eles que me criaram. Eu sou imagem e semelhança do Criador, tua. Então me fala, por favor, o que que o Senhor quer que eu faça, que eu execute aqui na Terra? E ele vai falar para você assim: eu te dei um monte de dons e de talentos, meu querido. Não dei um só. Se apaixona por um. Só por um. Só por um. Se apaixona por um dom e por um talento. E desenvolva isso que você vai ver prosperidade na tua vida, meu amado e minha amada. Glória a Deus, aleluia. Se eu tivesse na igreja pentecostal agora, né? Eu ouvi um amém, igreja. Mas é por isso que muita gente sofre, gente. Eu tenho uma pena disso. Eu pego muita empresa para dar consultoria que o cara, ele tá lá e a primeira pergunta que ele faz para mim é assim: como é que eu vou acertar meus números? Como é que eu vou acertar meu cara? Não tá dando certo aqui, ó, tá fora, esse mês não paguei conta de novo e meu colaborador é isso, e começa a praguejar e começa a amaldiçoar, começa a falar mal, mas por quê? Em algum momento esse cidadão largou o propósito de vida, largou a paixão que ele tinha, largou o dom que ele tinha e se voltou para onde? Para o dinheiro na conta. Como esse dinheiro nunca vem, adivinha como é que tá a vida dessa pessoa, gente? Poxa vida, não precisa nem desenhar, né? Não é meio óbvio? Então começa a analisar a atividade que você está cumprindo agora e veja se tem nela a expressão do teu dom. E veja se tem nela a expressão do teu talento. Mais do que isso, eu falei para vocês que hoje eu não ia pegar leve, né? Eu falei que eu ia pegar pesado. Então, assim, só tem amigo aqui. Veja se isso que você está executando na tua vida hoje é uma paixão. Você está fazendo com gosto. Você acorda sorrindo para aquilo. Deixa eu dizer da minha, antes que eu passe por hipócrita, né? Há muito tempo atrás, quando eu descobri que eu tinha esse dom da fala, né, esse dom e talento da fala, algumas pessoas, eu já contei a história para vocês, me chamaram de consultoria, blá, 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 aquela coisa arada toda que vocês já sabem, né, que eu enveredei para a área de palestras e isso eu faço bacana. E aí aconteceu uma coisa que, assim, gente, era absurda, né? Então, que eu me arrependo até hoje, tá? Que eu me arrependo até hoje. Eu fui
para a companhia de notícias. Lá a gente tinha um projeto muito grande de exportação, chamado Exporta Brasil. E dentro do Exporta Brasil eu conheci o Luiz Nassif, e aí eu garrei um projeto bem grande dentro da companhia de notícias e estou lá desempenhando bem. Eis que um amigo de trabalho, Maurício Cury, me convida para um outro projeto chamado Web Negócios Online, no Rio de Janeiro. Não, ainda não era no Rio, desculpa, era em São Paulo. A gente estava fazendo rodadas de captação pelo Brasil e a gente tinha uma palestra, várias palestras pelas associações comerciais pelo país. Então teve em São Paulo, teve em Salvador, teve em Florianópolis. E aí foi muito interessante, porque o Maurício falava para mim, Chan, vai lá, vai você e fala do projeto nas reuniões e nas apresentações dessas associações comerciais. E eu adorava, gente, adoro até hoje, você colocar 2 pessoas na minha frente, eu falo a noite inteira. E eu fui. Fui para Florianópolis, chegando lá em Florianópolis, eu não tinha ideia do que era isso. Era uma convenção das associações comerciais do estado de Santa Catarina. Tinha 1.200 pessoas na palestra. 1.200 pessoas. E eu precisava falar desse negócio, que era um portal B2B, business to business. E o Maurício foi. Ele não ia, era eu quem dava as palestras, e o Maurício foi. E eu gostava tanto daquilo, gente, mas a hora que eu vi aquela multidão foi, assim, foi a primeira vez que eu me deparei com uma plateia de mais de 1.000 pessoas. Depois eu tirei de letra. Mas eu tremi. Eu tremia, eu suava. E eu olhei para o Maurício e falei assim, Maurício, cara, eu não vou conseguir. Ele falou assim, Chan, você vai. Eu falei, cara, eu não vou conseguir. Eu acho que está muito para mim. Daí eu falei para ele, você sabe por quê, Maurício? Porque aqui nós temos a responsabilidade não só de dar uma palestra, não só de entregar a informação. A gente tem a responsabilidade que essa palestra seja tão bem feita que ao final dela as pessoas decidam adotar esse projeto como sendo o portal de B2B das associações comerciais do estado de Santa Catarina. Por quê? Por que eu pensei nisso aquela hora? Era só eu ter pensado no meu dom e no meu talento. Mas sabe onde eu fui, gente? Sabe onde eu fui? No dinheiro. Eu fui no dinheiro. E eu fiquei preocupadíssimo se ao final da minha palestra, aqueles empresários todos, 1.200, das associações de Santa Catarina, não fechassem com a gente, a falha teria sido minha. Mas não ia ter falha. Era só para divulgar. Eu estava preocupado com o fechamento. E eu não dei a palestra. O Maurício subiu, deu um show. O Maurício Cury, sou fãzaço, um amigão, muito fã. E eu não tive coragem, porque eu deixei a merda do dinheiro entrar na frente. E eu me arrependo disso até hoje. Isso faz 20 anos, tá, gente? Foi 23 anos. 1900, acho que 99. Ou foi 1999 ou foi 2000. Então tem mais de 20 anos. Eu não esqueço nunca mais. Sabe onde eu patinei? Quando eu coloquei à prova a minha paixão. E eu comecei a metrificá-la por dinheiro. Que merda. Eu me arrependo disso até hoje. Eu acho que eu já dei mais de 1.000 palestras depois disso. Seguramente, 1.000. Estava falando bobagem. Muito mais. Mas essa me marcou porque foi a primeira vez que eu titubeei e deixei que o dinheiro falasse mais alto que meu dom e que meu talento. E que minha paixão. Porque se eu entro naquele palco falando do jeito que eu falo, com a garra que eu tenho, com o meu dom, com o meu talento, gente, eu tinha certeza que ia fechar. Só que eu só fui pensando no fechamento. Eu não fui pensando em entregar uma coisa boa para as pessoas. Que é exatamente isso que a gente vai falar. Que quando Deus te criou e Ele te colocou um propósito, adivinha só, bichão, o que acontece numa hora dessa? Ele está te pedindo o primeiro mandamento. E eu já disse isso a vocês, que o primeiro mandamento, ele não é um verbo de conjugação simples. Ele é um comando, ele é uma ordem. Quando Deus fala, ame ao teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo, o ame não é o se der para amar, é ame, comando, ordem, verbo. Então, quando você tem uma paixão e você tem um talento e você executa o verbo de Deus, que é amar ao teu próximo, adivinha o que acontece? Pum. Pum. Sucesso. Prosperidade. A tal, e manda a escassez lá para o andar de baixo.
Vocês entenderam? Então, assim, Deus dá para a gente dicas de como servi-lo e de como a gente vai ter prosperidade, porque aí é a parábola de Jesus, gente. O cara pegou o talento e multiplicou. Então, é a esse que eu vou ajudar, amparar, ajudar cada vez mais a multiplicar esse talento. Então, agora, assim, reflita com vocês, né, em cima do que o primeiro capítulo, né, do Rick diz, né, que eu vou até pôr aqui, que nós vamos justamente para isso agora, que é assim, que ele vem lá e ele fala assim, no dia 1, não é sobre mim, né? Nunca comece se perguntando a respeito de propósito dentro de você, xará. Você não se conhece, mas Deus é o criador de tudo. Comece perguntando a ele, jacaré. Muitos livros de autoajuda começam no eu. Aliás, eu vou até dizer para vocês, alguns cristãos, tá? Alguns livros cristãos começam no eu. Né? Eu tenho que me desenvolver, tenho que treinar, tenho que capacitar, tenho que procurar. Eu. Muitos começam pelo eu, né? E aí, tem algumas perguntas do tipo, que eu adoro, adoro. Agora um monte de palestrante vai ficar louco, né? Vai ficar doido. As perguntas são, ache o seu sonho, né? Clarifique sua visão e sua meta, defina suas metas. Já escutaram isso, né? Tenha metas claras do que você quer para você, né? Saiba quanto significa essa meta no seu orçamento. Vai fundo nisso, seja disciplinado, acredite que você consegue, envolva outras pessoas e o principal, nunca desista. Nunca desista. Tem um monte de livro que fala isso, gente. Tem um monte de livro. E aí você descobre que não é sobre você. E aí você descobre que não é para você que você está fazendo isso. Aí você descobre que são para as outras pessoas todas as coisas que Deus colocou para você. E eu vou repetir o que eu falei na semana passada. Prosperidade não é uma questão de fé. Prosperidade não é uma questão de fé. Prosperidade é uma questão de determinação. Eu conheço gente próspera, eu já falei isso para vocês, muçulmano. Meu pai era chinês budista, nunca acreditou em Deus e foi próspero, bastante inclusive. Prosperidade é uma questão de determinação. Qual então que é a diferença, Gildo? É que aqui a gente fala de Deus, gente. Vocês entenderam a diferença? É que aqui a nossa prosperidade, ela está calcada assim, num manual que está aqui na minha frente. Não sai da minha mesa. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Está aqui. Tá? Então a nossa prosperidade aqui, ela está calcada nesse manual. Dá para ser próspero de outro jeito? Dá. Eu não sei. Quem ficar por aqui vai ser próspero baseada nesse cara, nesse livro. Nessa palavra vida. Ah, mas eu não sou cristão, eu não sou... Cara, bem-vindo. Isso aqui, para mim, eu já falei para vocês, é um livro de sabedoria para os não cristãos. Né? Já falei dos judeus da Torá, já falei lá que os muçulmanos têm o Alcorão, tem outros, os budistas têm o livro de sabedoria deles, eu não sei o nome, você me desculpa aí, Celso Arroio, nosso querido budista, né? A Dani também. Mas, enfim, aqui nós vamos falar disso, da prosperidade caminhando ao lado de Deus, junto com Deus, né? Com as mãos dadas com Jesus. E é nessa prosperidade que eu, particularmente, me baseio para conduzir as empresas que eu tenho, para conduzir os negócios que eu tenho, tá? Mas só voltando para o dia 1 do nosso livro, né, que eles são 40 dias. Para quem não adquiriu ainda, vou dar uma dica para vocês, ó. Esse livro do Rick Warren está em inglês, o meu, mas é Uma Vida Guiada por Propósitos, tá? Baseado em propósitos. São exercícios de 40 dias, é uma leitura facílima, com letra grande, tá? Então, para aqueles preguiçosos, a letra, dá para ver, tá? Então, ela é legal. E assim, como é que funciona isso? São 40 dias de propósito que a gente tem, de cada dia é um capítulo de 3, 4, o maior capítulo que tem deve ter 6 páginas no máximo. E aí ele dá um versículo para a gente decorar, ele faz a gente refletir em cima daquele versículo, e ele dá para a gente um propósito. Então, no dia 1, ele fala justamente isso. Não é sobre mim, o capítulo 1. O capítulo 1, ele vai falar a respeito do Criador. Ele vai falar exatamente isso. Porque, né, tudo começa
com Deus. It all starts with God. E aí, o mais importante disso tudo é que eu deixo o meu ego de lado, né? Eu mato meu ego e começo a fazer empresas baseadas em propósito. Tá? Então, o primeiro dia é isso. O segundo dia, que ele tem, eu só vou até o segundo dia hoje, você não é um acidente ou um acaso. Você é a melhor criação de Deus. E você sabe o que é legal disso tudo? É que nesse livro aqui, gente, ele cita isso várias vezes. Que apesar de Deus ter criado tudo, absolutamente tudo, os céus, a terra, a Bíblia fala que ele, inclusive, sabe o nome de todas as estrelas e ele as chama pelo nome e elas atendem, porque Deus sabe de tudo. Ele fala que de toda essa magnitude, de tudo que ele criou, a obra-prima dele é você. A obra-prima de Deus é você. Você é uma escultura, você é uma pintura da imagem e semelhança do Criador. E se você é isso e ele te deu dons e talentos, por que não usar isso e ter a prosperidade que ele colocou na terra? Algumas pessoas me perguntaram na semana passada a respeito de toda aquela riqueza que o povo antigo, o povo judeu teve, né, lá na época, né, na antiguidade lá. Gente, é verdade, sim. A todo momento que Deus estava, né, que as pessoas estavam em paz com Deus, porque na verdade Deus sempre esteve em paz com todo mundo, a gente aqui se revolta contra ele, mas a todo momento que isso aconteceu, sabe o que acontecia com as tribos dos judeus? Prosperidade. Era muito ouro, muita prata, muito mogno, muito cedro, muito bronze, muito gado, né? Muito cereal, muita colheita. Toda vez que o povo se aproximou de Deus, o resultado foi uma abundância na terra e a eliminação total da escassez. Toda vez que o povo se afastou, foi gerada escassez. Toda vez que o povo se rebelou, trocou Deus, né, por outros deuses falsos, o bezerro, desde a época de Moisés, da fuga do Egito, né, depois veio Deus, né, acho que é Baal, uma coisa assim, enfim, tem um monte de nome, que eram os egípcios, eram os deuses pagãos, enfim. Toda vez que houve esse rompimento, o povo pagou. Pesado. Destruição de Jerusalém, 2 vezes, né? Enfim, essa prosperidade que a gente tanto quer, se ela obedecer esse manual, vocês podem ter certeza que Deus vai estar ao teu lado e vai honrar as promessas que ele fez. Né? Antes tinha um adesivo nos carros antes que era assim, Deus é fiel. E aí uma vez um amigo meu deu risada e falou assim, puta, olha que idiota lá falando que Deus é fiel. É como se Deus traísse e como se Deus tivesse mulher, porque todo mundo associa fidelidade a casamento, a traição. Eu falei, não é nada disso. Deus, ele deu um monte de propósito pra gente, um monte. E Deus é fiel com os seus propósitos. Ele não volta atrás, gente. Então Deus tem um propósito para sua vida, que é próspero, tá? Que eu já afirmo desde já que é de prosperidade. Então, quando o capítulo 2 fala que você não é um acidente, que você não foi fecundado por acaso, né? Que tem aquelas coisas, você já é um vencedor, porque tinha milhões de esperma e o seu foi o que ganhou a corrida, né? Vocês já viram isso? Considere-se vencedor, porque o seu foi o esperma que... Para com isso, para com essa bobagem. Coisa mais infantil do mundo. Foi Deus que... Você podia ser o último, você podia ser o esperma manco. Correndo lá no fim da fila. Se era propósito de Deus que fosse você, com certeza ele ia te pegar do final da fila, ia te colocar em primeiro, fecundar na tua mãe lá, e gerar o óvulo e, cara, isso ia nascer. Você ia nascer. Né, no óvulo, né, depois que se transforma o ovo zigoto. Mas você ia nascer, porque é propósito de Deus, você é a criação. Então imagine assim, gente, o que eu quero comentar com você. Se você descobre os seus dons, você sabe quais são, mas você vê lá os seus dons e talentos, mas quer definitivamente aplicá-los, a chance disso dar certo é muito grande. Eu diria para você que aí é aquela tal lei do esforço, né, que o negócio para dar certo é 99% transpiração, 1% inspiração. Então, esse 1% de inspiração, joga ele fora, é 100% de chance de dar certo quando você coloca o seu talento, quando você coloca o seu dom em cima de uma paixão. E aí, gente, ó,
aí sim é trabalhando em cima. Porque não é sobre você. É sobre Deus. Vocês entenderam? Tem um grande palestrante que eu gosto muito dos Estados Unidos, ele para mim é o meu modelo de palestrante, chama Simon Sinek. E o Simon, ele tem muita coisa bacana, tem traduzido para o português, se vocês procurarem na internet, deixa eu até escrever o nome dele aqui no chat, que eu sou fanzaço e a gente precisa dar crédito para essa galera, né? Simon Sinek. E ele fala sobre uma teoria chamada teoria do Golden Circle, né? O círculo de ouro, né? E aí, no círculo de ouro, infelizmente hoje eu estou no meu escritório, gente, eu estou sem meu PowerPoint aqui, eu não sei compartilhar, tá? Eu sou meio analfabeto. Eu sei que eu estou com uma tela aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela que eu tenho. E a minha equipe está longe hoje, sei lá. Deixa eu ver, tem alguém falando aqui para mim? Tem. A Fê está falando aqui, deixa eu ver. Que aí, o Simon, ele fala a respeito... palestrante Simon Sinek. Que ele fala a respeito do Golden Circle, e o Golden Circle, ele deixa eu ver, olha só o que eu tenho que fazer para dar um jeito de vocês virem isso. Olha o que eu vou fazer. Puta, que feio isso, né? Semana passada eu estava cheio de tecnologia, hoje eu não tenho nada, mas eu vou usar o que eu tenho. Então, assim, ó, o Golden Circle, deixa eu ver se eu consigo colocar. Ó, o Golden Circle são 3 círculos, o meio está dizendo por quê, o do meio está dizendo como, o meinho, bem no meio, está dizendo por quê, tá? Não tá dando para ver direito. O de baixo está dizendo como e o mais no finalzinho lá está dizendo o quê, tá? O quê. Então, assim, gente, ó, aqui melhorou. Ó, por quê, como e o quê. Vamos explicar isso. Tá? Vamos montar uma empresa e vamos definir isso. Quando eu estou montando uma empresa, eu defino meus dons, talentos, eu descubro isso e invisto isso numa paixão. Então, vou pegar, né, o Gildão aqui, que é palestrante. Eu já descobri que eu sou palestrante, é meu dom, meu talento, e é, além de tudo, uma paixão. Adoro, né, adoro. Mas aí, como é que eu monto uma empresa em cima disso? São os como, que a maioria dos treinamentos não tem, que ninguém fala, né? Só fala o que você tem que fazer, não fala o como. O Simon, nesse Golden Circle, ele fala o seguinte, que a maioria das pessoas, 90% dos negócios que se abrem e as pessoas que se prestam a fazer algum serviço, elas se vendem no o quê. O o quê é assim, ó, eu tenho uma caneta. E aí eu falo para vocês assim, ó, eu queria vender uma coisa para vocês. A primeira pergunta que você faz, o que é? O que é? O que é? É o círculo externo. Né? O que é? É uma caneta. E tem gente que para nisso. É uma caneta. Gente, caneta por caneta, sei lá, eu tenho 200 aqui na minha mesa. Né? Sei lá, caneta por caneta, eu tenho várias. Até as Mont Blanc estão aqui. Ó. Eu tenho várias. Caneta por caneta, eu tenho um monte aqui. Tá? Então, caneta. Estou vendendo caneta. Né? Caneta. Aí, o segundo círculo é como. Né? Então, o mais externo é o quê? Que é a caneta. O mais do meio não, o próximo, que é o do meio, é o como. O como é o seguinte, como é feito, como é construído, como é desenvolvido. Então, assim, olha, eu tenho uma caneta aqui que ela tem esse centro de borracha, né? Que foi fundido a não sei quantos graus para que você tenha um grip, uma pegada legal. Ela tem essa ponta metálica e aí ela é de apertar, porque isso aqui foi feito com uma mola. Como ela foi feita? Com uma mola super eficiente, parará, né? Daí se a gente pegar uma outra aqui que é de girar, né? Essa outra aqui já é de girar. Então, ok, como? 99% das pessoas param aí. Pega o produto que você está vendendo. Veja se não é assim. Esse final de semana eu fui numa corrida, a gente estava lá na Fórmula NASCAR, fui convidado pelo piloto, a gente foi no boxe até lá e tal, foi bacana, porque a gente foi fazer conexão com outros empresários e tal, e todo mundo vinha para mim e falava assim, o que você faz? O quê? Aí eu respondia e ninguém perguntava por que eu faço. E eu perguntava para as pessoas. Aí teve até um rapaz que se aproximou, eu falei assim, oi, tudo bom? Tudo bem? O que você faz? É a primeira pergunta. Né? E ele falou para mim, eu sou
investidor de equity. Falei, que legal, né? Faz equity, bacana, de empresas, né? Uma hora eu explico para vocês o que é isso. E aí, no ato, ele quis falar para mim o como. E ele continuou falando como. A minha pergunta próxima seria, mas por que você faz isso? Mas a gente precisa tomar cuidado no ambiente que a gente está, porque às vezes o cara se ofende de estar perguntando, mas por que você está perguntando isso? Isso eu estou exercitando vocês para que vocês perguntem para vocês mesmos. Para que vocês perguntem para as pessoas quando elas chegarem com uma dificuldade no negócio delas. Porque é o círculo do meio, é o inner circle mais, né, central lá, que é o pontinho do porquê. Vamos voltar para Deus? É o propósito. Por que eu dou consultoria? Lembra da minha missão que eu tinha falado para vocês, do meu propósito? Ajudar as pessoas a elevar a sua vida para uma vida de excelência por meio do meu conhecimento adquirido. Então, a minha missão, o meu propósito é pegar tudo isso que eu juntei em 25 anos de consultoria, de treinamento, de instrução, mestrado, pós-graduação, curso, palestra, e te ajudar a ir para uma vida de excelência. Então, quando eu faço isso, eu estou exercitando um dom que Deus me deu, um talento, eu estou também fazendo da mesma forma, fazendo com que isso seja expresso em forma de amor ao meu próximo, porque eu estou ajudando essa pessoa, e isso vira para mim, gente, uma paixão. Eu não faço força. Então, todo mundo que cola em mim com dificuldade, quer consultoria, quer bater papo, quer falar de casamento, quer falar de relacionamento, eu estou aqui. Alberto, boa noite, tudo bom? Eu estou aqui para ouvir. E eu faço isso com tanta naturalidade, eu faço isso com tanto amor, que eu acredito que eu esteja cumprindo o propósito de Deus. E esse círculo, deixa eu dar um exemplo para vocês do o que, do como e do porquê na prática. A primeira vez que eu fui para Socorro, já contei isso para vocês, por intermédio do Sebrae, para desenvolver uma comunidade lá, um consórcio de empresas voltado para turismo. Na época eram 44 hotéis, pousadas, bares, restaurantes e tal. Tinha todo esse empresariado nas palestras, que eram 3 dias de curso. E aí, né, estilo... como é que é o nome daquele bonitão lá de filme, lá, o Leonardo DiCaprio, né? Leonardo DiCaprio, bonitão segundo as palavras da minha esposa. Olha que ousadia da minha esposa. Ele faz isso, né? Me venda essa caneta. E aí, eu falei isso lá no curso, no treinamento, né? E eu pedi para uma das pessoas levantar e me vender o produto que ela tinha, porque afinal de contas estava um monte de empresário lá. E aí se levantou a Eduarda, uma grande amiga. Beijo, Eduarda, te considero demais, né? Uma empresária bacana do setor de alimentação. E ela faz biscoitos, né? Ensacados, são biscoitos regionais lá, com umas receitas maravilhosas. E aí eu falei para ela, Eduarda, me vende aí o que você tem. Daí ela falou, tudo bom, bom dia, meu nome é Eduarda. Ela querendo me abordar, né? A abordagem, meu nome é Eduarda. Falei, pois não, Eduarda, meu nome é Gil, o que eu posso te ajudar? Eu tô aqui vendendo biscoitinho. Esse biscoitinho é de canela, tem com açúcar, tem de gergelim, e aí esse biscoitinho ele é assado, ele vai no forno, a receita dele fica descansando, mas não sei o quê, e me contando como o que ia, né? O que e como ela fazia. Né? Então, tem um molde específico, daí o biscoito descansa, depois vai ao forno, que não sei o quê. Eu falei, quanto é, Eduardo? Ela falou, o pacotinho são R$5. Gente, de cara ela já foi, ela mesma, desprezando o produto dela. Biscoitinho, pacotinho, açuquinha, sabe? Quando você começa a vender parece que você não tem muita certeza do que você está vendendo. É só um potinho, é só um negocinho. Você está minimizando para a pessoa não prestar atenção naquilo que você está vendendo. Bom, enfim, o que deu? Que eu falei para a Eduarda, obrigado, eu não quero. Obrigado, eu não quero. Aí, parou. Né? Aí, parou. Aí eu falei assim, agora deixa eu vender esse biscoito para você. Daí eu peguei, né? Eu falei assim, bom dia, tudo bom? Meu nome é Gildo, eu estou vendendo biscoito, eu posso te apresentar? Ela poderia ter falado não, né? Mas eu peguei, posso? Era fazer parte do teatro, ela falou, pois não. Eu falei assim, olha, esse biscoito aqui, deixa eu te contar por que eu estou fazendo e por que eu estou vendendo.
A minha avó materna, ela é refugiada dos campos de Auschwitz. Ela é polonesa. E quando ela foi levada para o campo de Auschwitz, eles tomaram tudo dela. Absolutamente tudo dela. Ela era uma criança e a mãe dela deixou com ela a única coisa que ela pôde carregar e que ela trouxe era essa receita desse biscoito que ela guardou, né, na roupa e não deixou ninguém pegar. Foi a única herança que a gente conseguiu trazer da Polônia depois dos campos de Auschwitz. Então hoje eu faço esse biscoitinho porque é uma das melhores receitas da Polônia. A gente trouxe no Brasil e seria muito injusto isso ter morrido com a minha família. É por isso que eu estou vendendo esse biscoitinho. Custa R$10 o pacote. Quer experimentar essa receita? Quanto vale isso, gente? Quanto vale isso? Vocês perceberam que eu saí do ok e fui pro porquê? Saí do como e fui pro porquê? Vocês entenderam que eu mudei totalmente o contexto? É claro que essa história não existiu. Mas eu estou falando para vocês que quando vocês vão com o porquê, e nessa hora todo mundo da palestra, aquele dia eu me lembro, levantou a mão e começou a falar: vende o meu, vende o meu, vende o meu. Mas o que é mais importante é que quando a gente sabe o porquê, fica tão fácil, meu. Quando eu levanto pela manhã, eu levanto assim: meu Deus, hoje eu vou ajudar quantas pessoas? Quantas o Senhor me mandar? Eu não falo que eu vou atender problema, eu não falo que eu vou ter dificuldade, eu não falo que eu vou me azedar com o cliente, eu não falo que vai ser difícil. Eu só falo para as pessoas, eu só falo comigo mesmo que eu vou atender quantas pessoas com dificuldades e problemas Deus me enviar. Por quê? Porque a minha missão, o meu propósito é fazer com que você tenha uma vida de excelência por meio do meu conhecimento adquirido. É por isso que eu faço o meu negócio, para alcançar as pessoas. Por isso que eu não cobro nada, por isso que eu estou aqui falando para vocês. E que eu quero que vocês falem isso para mais pessoas, para quantas pessoas mais vocês quiserem. Você entendeu? A maioria das pessoas não tem essa visão. Elas vão no o quê e fica presa nesse tal de o quê pro resto da vida. Né? Daí, eu tô pensando que vocês estão vendo o Inner Circle, não estão. Mas aí, a dificuldade é de pegar esse miolo do porquê e definir isso para vocês. E olha que legal quando você faz isso, você já começa a se aproximar do propósito de Deus para sua vida. Então, assim, deixa eu dar uma dica para o pessoal que é CLT aqui dentro e vocês estão inscritos aonde? No Clube do Milhão. No Clube do Milhão, não, no Grupo do Milhão. O Clube do Milhão é do Marçal. Aliás, né, o nome em inglês também, quem criou foi o Zezão aqui, enfim, levaram para lá de lá. Mas não tem problema. Do Million Group, vocês estão no Grupo do Milhão. E aí, gente, com CLT, de verdade, eu já fui CLT, eu fui diretor da Rede Blue Tree de hotéis, né? Mesmo lá eu era PJ, mas era CLT. PJ CLT não, era colaborador. Eu tinha lá salário, 13º, férias, todas aquelas coisas, mas era, né, dava nota, mas enfim, vivia em torno do salário. Gente, não vai rolar você ter a prosperidade do milhão sendo CLT, você tem que ter uma segunda atividade. O que eu quero não é que você tem que sair dessa sua atividade, mas você tem que começar a planejar uma segunda atividade para que você tenha prosperidade. E aí, por favor, não comece errado. Deixa o tio dar uma dica para vocês. Não comece errado. Veja sim o talento e o dom que você tem. Veja sim, em cima de todos esses talentos, desses dons, qual é a paixão que você tem? Qual é o que te desperta mais atenção? E começa um negócio nisso. Então, senhor Éder, que eu falei que eu ia falar diretamente com o senhor, porque o senhor falou para mim que o senhor vai abrir uma loja de tinta. Não tem problema nenhum em abrir uma loja de tinta, desde que o senhor seja apaixonado por pintura. Você sabe por quê? Porque a hora que o cliente reclamar da textura que não cobriu direito e teve que dar mais uma demão, e o rendimento da tinta não foi suficiente, sabe o que você vai falar? Pera aí, meu querido, eu vou aí, eu vou te ajudar. Tenho o maior gosto, o maior prazer em fazer isso com você. E não torcer a cara e falar: ih, puta cliente chato, meu. Caramba, por que o cara não levou o galão de 18 litros, igual eu falei? Ficou levando de 1/4, 3/4? Porra, velho.
Então pensa bem. Você tem a chance de pensar bem agora como é que você vai conduzir tua vida para 1 milhão. Vai nisso. Demora um pouquinho mais. Veja o dom que Deus te deu, veja o talento que Deus te deu. Veja o que você está apaixonado naquilo que Deus te deu. E aí sim, estude nisso. Deixa eu contar outra passagem da minha filha, que ela chegou uma vez e falou assim para mim: nossa, papai, eu não gosto de matemática, eu preciso ficar estudando isso. A mamãe falou que eu preciso tirar 8 em matemática, 9 em matemática, sei lá o quê, em nota alta. Eu falei: filha, você não gosta de matemática? Ela falou: não. Eu falei: então estuda para tirar 5. Aí ela falou: mas como assim? Eu não gosto, tem que estudar para tirar 5? Eu falei: é, porque se você não gosta, você não vai usar isso nunca mais na sua vida. Estuda aquilo que você gosta. Estuda aquilo que você gosta. Porque é assim que funciona, gente. A gente fica querendo se abastecer daquilo que a gente é fraco. Pra quê? Pra quê? Vai estudar aquilo que você tem já um dom natural para aprender, um talento que daí não vai doer, porque daí quando o tonto, que nem eu, senta para ler um livro desse aqui, ó, destrói, senta para ler outro livro desse aqui, ó, destrói, sabe por quê? Porque fala daquilo que eu amo, cuidar de pessoas. Cuidar de pessoas. É só isso. É só isso que a gente tem que fazer. Quando a gente descobre qual é o nosso dom, o nosso talento, e depois a gente faz com que isso aqui vire uma paixão, pô, pelo amor de Deus, não tem quem segure a gente. E, aliás, eu vou dar um toque para esse monte de escritor de livro que tem agora, né? Tá uma moda agora. Ah, escrevi um livro. Uma vez eu escutei uma coisa no Jô Soares que eu achei sensacional. Meu filho, quando você for fazer um livro, você for escrever um livro, tenha vergonha na cara e faça um livro que fique de pé. Tá aqui, ó, vou mostrar para vocês. Ó. Faça um livro que fique de pé. Não faz um almanaque, chama de livro, por favor. Porque tá cheio de escritor de livro agora, né? Virou moda isso. Esse dia eu vi um e aí o cara justificou. Não, eu fiz um livro com 32 páginas. Aliás, cada página tem 4, 5 parágrafos, que é para ler rápido e o cara não se frustrar e falar que acabou de ler o meu livro. Ah, vá pro inferno. Ah, toma uma banha na soda, como diria o Éder. Que é isso? Então, quando eu faço essas coisas, isso não me dói. Isso não me dói. Quando eu tenho que estudar a respeito de pessoas, eu sempre devoro um trem desse. Agora, se eu tivesse aqui tendo que estudar como é que é, física quântica, porra, sinceramente, não ia dar. Não ia dar. Não ia dar. Não ia ter como. Não ia ter como, porque eu ia sofrer. E é isso que está acontecendo. A gente está querendo se especializar em coisas que a gente não sabe, não gosta, não quer, não tem dom, não tem talento para isso. Para. Se você tem a chance de montar uma segunda renda para você, faça no que você ama. Por favor, meu querido. Meu querido. Tá? Minha querida, minha amada, meninas amadas que estão aqui, só tem fera nesse grupo. Mas entenda o seguinte, o desenvolvimento do seu intelecto vai naquilo que você tem como paixão. Porque o contrário dói. Puta, que pé no saco era ficar estudando aquelas fórmulas todas complicadas, apesar de eu ter sido de exatas, curso técnico, depois engenharia e depois informática. Meu, eu caía onde? Em pessoas, era meu dom natural. Deus falou, opa, para aí, Judão, pode parar com esse negócio de diretor de tecnologia da Universidade de São Marcos, diretor de tecnologia da Rede Blue Tree de hotéis, viajando por aí para implantar hotel por esse mundo afora. Pode parar. Não é isso que Deus quer você, não. Deus quer para falar de pessoas, para curar a alma. Vem para cá. Gente, eu me realizo, eu me encontro todos os dias falando com pessoas. Isso não me dói. Então, também não me doeria, gente, de verdade, se eu estivesse cozinhando. Por isso que eu tenho um restaurante, né? Tem a Jump Burger lá em São Paulo, que eu gosto também. Fui criado nisso. Chinês que não sabe cozinhar, você tem que fazer DNA. Mas é paixão, é dom. A gente tem isso. Ache o seu. Por favor. Ache o seu. Vá atrás, tá? Tá faltando um tempinho já para acabar a live. A Fernanda fez uma questão comigo, pessoal, essa semana. E ela fez um questionamento que eu achei muito pertinente para vocês que querem subir de nível em termos de relacionamento e conhecimento. Muito se fala agora, e eu acho uma pena, até uma injustiça falar isso, porque quem fala às vezes não está pensando muito no que está falando, mas a pessoa fala assim, ó, para você ter sucesso, você precisa parar de andar com pobre, você precisa parar de se relacionar com essas pessoas que estão abaixo de você, você tem que se relacionar só com quem está acima, e é assim que você vai subir de nível, porque você tem que experimentar. Gente, de certa forma, eu concordo com uma coisa, o sentimento de escassez, ele é incutido na nossa mente pelo meio ambiente que a gente vive, tá?
E isso é mesmo. No mais, é assim, se você andar muito com gente que seja muito inferior e você só andar com isso, o seu padrão acaba sendo os dele. Mas não tem nenhum problema se você está feliz com isso. Ah, não, mas eu quero alcançar a prosperidade, eu quero avançar níveis, eu quero ir para cima. E aí a Fernanda fez uma pergunta para mim que eu achei muito legal. Falou assim, Gildo, eu estou no nível 0 e eu quero alcançar o nível 10. Se eu tenho que andar com pessoas só que estão acima do meu nível, como é que eu vou alcançar o nível 10 se o nível 10 nunca vai falar com o nível 0? Ele tem que ir para o cara do nível 11. Eu falei, nossa, Fê, muito, muito boa tua colocação, porque daí quebra esse monte de fala que tem por aí, que a gente tem que andar só com gente acima da gente. Só que, mas peraí, se a gente tem que andar só com gente acima da gente, quem está acima da gente não vai querer andar com a gente, certo? Então, como é que você faz isso? Eu falei para ela, Fê, se você quer ir para o nível 10, você está no nível 0, pelo amor de Deus, não tenta sentar numa mesa, mesmo que eu te dê o convite para um jantar com gente do nível 10, não tenta sentar. Você não vai ter assunto e vai fazer feio. Você não tem a desenvoltura, você tem certos vícios de linguagem, você tem certos conceitos na cabeça que não cabem numa mesa de gente de nível 10. Sabe o que você faz? Você vai para pessoas de nível 1 ou 2. Porque quando os níveis são próximos, gente, dificilmente você consegue discernir quem está num nível ou no outro. Mas você sabe o que você está procurando. Então, o exemplo que eu dei para ela, falei para ela o seguinte: não adianta você que tem uma bicicleta querer sentar na mesa de quem tem Ferrari. Não vai dar. Não vai dar, porque tem todo mundo lá tem Ferrari, todo mundo lá tem seus carrões, você está falando de bicicleta. Mas assim, você que tem bicicleta, você consegue sentar na mesa de um cara que tem moto ou no cara que tem, né, um Uno, né, um Corsinha. Você consegue. Você consegue trafegar. Por isso a necessidade do conhecimento. Você lê um pouco, você assiste um pouco de palestra, você conversa com um pouco de gente, você consegue galgar esse nível, experimentar o que é sair da bicicleta ou a pé, do ônibus, para chegar e ter um carro próprio popular. E nada de errado tem nisso. Continua querendo lá a sua Ferrari. O homem gosta de dar muito exemplo de carro, né? Eu não sei que mulher gosta, mas enfim, o homem gosta muito de parametrizar com o carro, virou moda esse troço. Mas enfim, se você quer estar lá na Mercedes, que é mais, né? E você tem uma bicicleta, começa conversando com gente que tem moto. Porque daí você fala, pô, moto é tranquilo, eu vou. Daqui a pouco você está subindo de nível e sem perceber, porque essas camadas mais próximas, gente, o nível social de conversa e de intelecto não é muito diferente. Então foi o que eu falei com a Fê. Fê, não vai para a mesa de nível 10 que vai fazer feio. Os caras vão falar de investimento, vão falar de equity, vão falar de aporte, vão falar de captação, vão falar de merger and acquisition, M&A. Você não vai entender. E aí você vai boiar e vai perceber, e a pessoa vai perceber no ato que você não é daquele meio e vai ficar ruim. Então, assim, muitas das vezes a gente se relaciona com pessoas que estão só um pouquinho acima da gente, para depois ir subindo um pouco mais, para daqui a pouco você galgar esse nível. A hora que você subir nesse nível, você não cai mais, você já vai para o próximo. O que não pode, que aí eu acho complicado, que não é que não pode, não tem nada que não possa, tá? Isso é coisa da sua vida, você que tem que determinar. É que às vezes as pessoas galgam esse nível e ficam presas ao nível de baixo. E aí você galga esse nível e é o pensamento de escassez que você tem que eliminar. Sabe qual que é? É assim, você tem uma bike, você vai trabalhar de bicicleta. Aí você conseguiu financiar um carro, entrou no carro e está pagando direitinho, daqui a pouco você vai lá e quita a prestação do carro e aquele carro é seu. É seu. Aí sabe o que você começa a fazer? Pensamento de escassez. Começa a pensar no preço do combustível, preço da manutenção e tudo que você não tinha quando você tinha bicicleta. Já sabe o que acontece, né? Quem fica vociferando isso, volta para a bicicleta. Porque você começa a ter saudade daquilo. Ah, bichão. É 2 palitos, você tá de volta na bike, na magrela, pedalando na chuva. Por quê? Porque você não teve segurança para aquele nível que você está. Então, a busca da prosperidade, gente, ela tem que vir com a eliminação natural da escassez do nível que você estava. Anota isso aí. Você vai galgar a prosperidade eliminando o nível da escassez em que você estava. Isso é muito importante. Então, para todos aqueles meus amigos que já tiraram copo de requeijão do armário, jogaram no lixo essa merda, tiraram garrafa de Coca-Cola vazia, PET, com água dentro da geladeira, joga no lixo esta merda. Para todos vocês que conseguiram entender que para eu subir um nível, eu tenho que galgar e eliminar a prosperidade, a escassez do nível inferior e não voltar mais,
aí você está subindo a escada na ascendente e não está dando um passo para frente e cai 2 para trás, porque tem gente que é assim, tá? Avança níveis que não está preparado, toma uma cacetada lá de cima que volta para o zero. Eu cansei de ver gente assim. Fernanda, cansei de ver gente assim, que não está preparado para frequentar algumas rodas, vai para lá, quer se estabelecer naquele nível e toma cacetada e volta para muito menos. Quer saber como? Cara que compra carro financiado sem ter a grana e toca lá 70%, 80% da parcela no carnezão do carro. E a gente fala, olha, o cara está sentado no carro, tá até bonito, né? Tá até alto. É o tamanho do carnê que ele está pagando. Ele quer frequentar um nível que ele não tem conhecimento para estar lá, toma uma porrada e volta para 3 abaixo, porque daí ele volta endividado. Essa é a merda. Vocês estão entendendo? Então, assim, meus amados, hoje o papo era esse. Era você começar a planejar para você qual é o seu propósito. Capítulo 1 e capítulo 2 do Rick Warren. Agora, na semana que vem, nós vamos ver 3 capítulos. 3, 4 e 5. Tá? Para continuar nisso. Mas eu quero que você comece a desenhar na sua cabeça claramente. Eu quero que vocês escrevam isso. Que eu quero perguntar isso para vocês. Muito. Dons e talentos, quais são os que você tem? Desses, qual desses você é apaixonado por fazer? Apaixonado por fazer. Mesmo que você não esteja fazendo hoje, tá? Isso é a tua segunda fonte de renda, tá? Porque depois a gente vai explicar como montar essa segunda fonte de renda. E terceiro, se é isso, qual o teu propósito? Por que você vai abrir um negócio baseado nisso que você está tendo? Como eu falei para vocês, eu tenho o dom da oratória, eu tenho uma paixão por falar com gente, e o meu propósito é ajudar as pessoas a conquistar uma vida de excelência por meio do meu conhecimento adquirido. Eu falo isso com uma naturalidade, com uma facilidade, porque é isso que eu faço, e todos vocês que me conhecem sabem disso. Tá bom? Então, assim, estamos encerrando. Obrigado a todo mundo. Fê, espero que eu tenha respondido você. Éder, espero que você esteja repensando, né, a tua casa de tinta para a gente construir junto. Tem mais gente que fez questionamentos a respeito de negócios novos. Está aqui o Gabriel Pinto, amigo meu, que está afim também de evoluir no negócio dele. Gente, fiquem à vontade para tirar as suas dúvidas comigo. Agradeço demais a presença de vocês até aqui. Estou amando fazer isso, estou adorando. Vocês veem que eu estou aqui, né, me esforçando para atender o máximo que eu posso. E muito mais do que isso, gente. Muito mais do que isso. Vamos montar empresas com pessoas com propósito. Na semana que vem a gente vai falar de alinhamento de propósito, que é montagem de equipe. Isso é fundamental. Ah, mas eu sou sozinho, beleza? Então você acha que você vai ficar sozinho para juntar 1 milhão? Ah, tá bom. Beleza, então. Ah, fala só para mim como é que é esse troço. Tá bom? Então, assim, vamos que vamos. Deus abençoe vocês. Eu sempre acabo com uma oração. Baixa a tua cabeça agora que chegou o nosso momento de falar com Deus. Tá bom? Amoroso Senhor Deus e nosso Pai, que bom, Senhor, estarmos aqui reunidos em Teu nome e construindo, Senhor, pessoas fortes que vão multiplicar os talentos que o Senhor colocou na vida delas, que vão se apaixonar, Senhor, por esses talentos, para que o Senhor cada vez mais clarifique, Deus, o propósito na vida dessas pessoas e que nós possamos levantar um exército de prosperidade com cada um que está aqui. E que cada um daqui, Senhor, seja um multiplicador desse conhecimento. Que cada um daqui seja, Senhor, multiplicador da Tua palavra e do Teu reino, que é por ele que nós fazemos. Abençoa cada família, cada guerreiro e guerreira que está aqui, cada pai, cada mãe, cada irmão, cada tio, cada sobrinho, todos os lares. Derrama Tuas bênçãos sobre essas casas, Senhor. E nas carreiras dessas pessoas, e nos negócios dessas pessoas. Dê coragem a elas, Senhor. Dê discernimento. Coloque a Tua palavra no coração dessas pessoas e a quebrante cada coração que está aqui. Que a nossa semana seja uma semana abençoada e que nós possamos cada vez mais defender a Tua palavra, Jesus. E é por Ti que nós oramos. E é em Teu nome que nós Te defendemos, Senhor. Amém. Gente, um beijo no coração de todo mundo. Eu amo vocês. Jesus ama mais. Nos falamos. Tchau, até mais.